Beleza, obrigado. Então, hoje a gente vai conversar sobre o átomo de hidrogênio. E o átomo de hidrogênio é, de uma certa forma, o ápice, né, do primeiro curso de mecânica quântica. Na verdade, o Schrödinger, quando ele publicou os trabalhos dele em 1927, 28, ele resolveu dois problemas. O primeiro foi o oscilador harmônico, que a gente viu na semana passada, e depois foi o átomo de hidrogênio, né? E foi um grande sucesso para a equação dele, explicar o átomo de hidrogênio. Então, você veio para o segundo tempo? Eu vim para o segundo tempo. Porque o primeiro tempo foi fraco, né? Foi a América do Rio contra, sei lá. O primeiro tempo foi ruim demais. Não, mas então deixa eu... Então vamos voltar, começar de novo. Então o Schrödinger, o átomo de hidrogênio é o ápice dos cursos de mecânica quântica, do primeiro curso de mecânica quântica, porque ele foi a validação de muitas coisas, do princípio de Heisenberg, foi a validação da equação de Schrödinger. Tá? Agora, do ponto de vista do formalismo que a gente construiu, ele não é nada mais ou nada menos daquilo que vocês já fizeram. Ele é uma aplicação de todos os conceitos que vocês já usaram. Então, ele não tem nada de especial por esse ponto de vista. Do ponto de vista prático, sim, porque ele é uma validação da teoria e porque, a partir dele, você constrói a química, você constrói o estado sólido, a partir dessa solução. Então, ela é uma solução importante. Tá? Mas antes da gente começar com o átomo de hidrogênio, a gente vai falar um pouquinho de como se entendia o átomo antes. Então, todos vocês já conhecem o átomo, as histórias do século XIX, onde os caras acreditavam... Tinha um modelo atômico, né, o modelo das passas, né, o pudim de passas, e essa era uma ideia vigente. As pessoas sabiam que existiam cargas negativas e, como sabem que a matéria é neutra, acreditavam que a carga positiva estava espalhada sobre todo o espaço. Então, a ideia inicial é que você tem essas suas cargas negativas em todo lugar, na matéria, e agora, difuso, você tem as suas cargas positivas. Bom, para botar isso em prova, para testar esse tipo de ideia, o Rutherford, no século XIX, fez um experimento. E o experimento era jogar partículas alfa, né, que são núcleos de hélio, né, são dois prótons, né, são dois prótons e um nêutron, acho, ou dois nêutrons. Jogá-los em uma folha de ouro. Então, qual é a proposta? A proposta era você jogar na folha de ouro, e aí o que ia acontecer? Dependendo, isso aqui tem carga mais 2 dependendo de como você tem a distribuição de cargas aqui, e aonde ele vem, você deveria ter um determinado ângulo de deflexão. Como a carga positiva é uma carga difusa, está em todo lugar, a teoria predizia, então, que você teria um espalhamento para ângulos pequenos, um espalhamento nessa direção. E o que aconteceu foi que, quando o Rutherford fez o experimento, ele observou espalhamentos, ou partículas alfa, voltando, indo até nos 180 graus, ângulos grandes. E isso não poderia acontecer nessa estrutura atômica, com essa distribuição de cargas dessa maneira, com as cargas positivas espalhadas por todo lugar, como se fosse o pudim, né? Bom, inclusive ele diz assim, né, que quando ele viu esse experimento, ele sentiu que, como se ele tivesse atirado uma bala de canhão num lenço e a bala de canhão voltada no rosto dele.
né, de tão chocante que foi o resultado do experimento dele. Né? Então ele fez isso e aí agora você tem que mudar a estrutura, a sua teoria atômica, para tentar explicar esses ângulos grandes de reflexão. Uma folha de ouro. E isso é importante, foi bom você ter me lembrado. Ele atirou contra uma folha de ouro, tá? E bem fina, jogando essas partículas alfa. Bom, então, o que você pode tirar daqui? Bom, a conclusão, uma das possibilidades, né, é que você tem as suas cargas negativas, que são esses elétrons que você conhece. Agora você coloca as suas cargas positivas concentradas em alguns lugares. E aí, quando a sua partícula alfa atingir com um ângulo bem pequeno, né, por exemplo, bem em cima, na direção de um desses lugares onde a carga positiva está concentrada, ela volta com um ângulo alto. Por outro lado, também tem uma chance dela passar no meio de duas e ter um ângulo pequeno. Então, o tipo de coisa que você calcula é a probabilidade ou a seção em que ângulo, a quantidade de átomos, de partículas alfas, em função do ângulo, né? É a seção de choque e é o ângulo, dando o ângulo de espalhamento que você tem, dá o número de átomos, o número de partículas alfas que vão num determinado lugar, determinado ângulo. Bom, então surgiu essa proposta que você tinha as cargas positivas concentradas em pontos. E essa, então, foi a proposta que saiu do experimento de Rutherford. Qual seria a ideia mais simples? A ideia mais simples é, olha, nós vamos colocar uma carga mais 2, uma carga positiva, né, o nosso núcleo com a carga positiva aqui. E em volta dessa carga positiva, a gente pode pensar num modelo planetário e colocar o nosso elétron girando aqui em volta. Então aqui é o núcleo com carga mais E, por exemplo, é um átomo de hidrogênio. E aqui em volta a gente tem um elétron com carga menos E. Bom, só que esse modelo tem um problema estrutural básico. A teoria do eletromagnetismo diz pra gente que quando você tem qualquer carga acelerada, ela gera uma onda eletromagnética. Na verdade, é assim que você faz uma onda de rádio, né? Você está na antena do rádio, o que você tem? Você tem corrente passando ali na corrente alternada, e essa é como se fosse uma cordinha que você está balançando. A carga está se mexendo e está gerando uma onda eletromagnética que está se propagando dali. Então, uma carga acelerada, e aqui você tem um elétron que está acelerado, porque ele está num movimento circular em torno do núcleo, deveria emitir uma onda, uma radiação. E essa radiação carrega energia. Então, o átomo seria instável, porque o elétron iria caindo, iria perdendo energia, e ele iria caindo na direção do núcleo. Então, esse modelo, pela mecânica clássica, é um modelo instável. É um modelo que o elétron não ficaria numa órbita, e ele cairia para dentro do núcleo, ele iria espiralando para dentro do núcleo. Tá? Então, essa era a situação no final do século XIX. Os caras sabiam que você tinha que ter a carga positiva concentrada em um determinado ponto, para você explicar esses ângulos de espalhamento alto, porém, você não podia usar um modelo planetário, que era aquilo que você imaginava ser mais natural, né? Você olha para o céu, você vê a força que está acontecendo aqui é a força de Coulomb. Tá? A força de Coulomb entre o elétron e o núcleo, né, é K, Q1, Q2 sobre R quadrado. Que é muito parecida com a força gravitacional, que é G, massa da estrela, massa do planeta, dividido por R quadrado. Então, era um modelo bonito e tem um outro lugar na natureza onde ele aparece. Só que havia esse problema da radiação. Ok. Então, nesse momento é que entra a história da mecânica quântica. A mecânica quântica, então, vai tentar explicar por que esse cara não decai. Por que essa órbita é estável. E aí, eu sei que vocês já viram, mas vamos falar de novo, surge o modelo de Bohr. O modelo de Bohr diz pra gente o seguinte.
qual é a função energia desse problema? A função energia seria a energia cinética do elétron, P² sobre 2m, m é a massa do elétron, mais a energia potencial, que é menos K, ao quadrado sobre a distância, o raio, a distância entre o núcleo e o elétron. Essa é a energia do elétron. Eu posso escrever, tenho que escrever a energia do núcleo também. Eu também poderia passar para um sistema de coordenadas relativas. Em vez de trabalhar com dois corpos, por exemplo, eu tenho o núcleo e eu tenho o elétron, eu posso escrever, em termos do centro de massa, a distância ao centro de massa do que seria o elétron com a massa reduzida, tá? E aí reduzir o problema a um problema de considerar o núcleo parado com uma massa efetiva e um elétron rodando em volta dele com uma massa efetiva. A correção que acontece quando você faz isso não é uma correção muito grande. Por quê? Porque a massa, o que importa é a relação entre a massa do elétron e a massa do próton para você passar para o sistema de coordenadas relativas. E a massa do próton, no caso do átomo de hidrogênio, é 2.000 vezes maior que a massa do elétron. Então é uma aproximação pequena. Da mesma forma que quando você está resolvendo um problema planetário, você tem a Terra girando em torno do Sol. Tá? Se você olha no seu livro, parece que a Terra está girando num círculo em torno do Sol. Né? Só que não é exatamente isso. Ela gira em torno do centro de massa. E o Sol gira também em torno do centro de massa. Só que o centro de massa, como o Sol tem uma massa muito maior do que a massa da Terra, o centro de massa do sistema Terra-Sol está muito próximo do centro do Sol, tá? 2 metros do centro do Sol. Então, nesse caso, é irrelevante você discutir o problema em termos da coordenada de centro de massa. No átomo de hidrogênio não é tão irrelevante, você pode colocar essas substituições, mas é um processo simples. É só substituir a massa do elétron pela massa reduzida do problema. Então, o que nós vamos fazer hoje é considerar o problema de um próton parado e um elétron girando em torno dele. Tá? Se a gente quiser, a gente pode passar para o sistema de centro de massa e tratar o problema da mesma forma. Bom, então essa aqui é a energia do nosso elétron girando em torno do próton. Bom, a proposta do Bohr, inicial do Bohr, foi a seguinte, olha, ele já tinha visto o princípio de dualidade onda-partícula, né, do de Broglie, e aí ele propôs, então ele sabia que o momento era h sobre lambda, então eles supunham isso. E agora, quando ele viu esse problema, ele supôs primeiro que o elétron girava numa órbita circular, que nem o problema da Terra girando em torno do Sol. Tá? Então, se essa aqui é uma órbita circular, essa força é uma força centrípeta que aponta para dentro. Tá? Ok. E qual é a aceleração? Qual seria a nossa aceleração centrípeta? Como é que é a aceleração centrípeta do movimento circular uniforme? mv sobre R. Isso é a aceleração. Vamos fazer. mv2 sobre R. Certo? Então, essa seria a aceleração centrípeta. A força centrípeta. Aceleração é v² sobre R, a força centrípeta é mv2 sobre R. Isso teria que ser igual à força que está sendo exercida sobre o elétron, a força centrípeta, né? Que é a força elétrica, que seria K E² sobre R². Então, com isso, nós escrevemos a seguinte relação. Escrevemos que mv2 é igual a K E²
sobre R. Tá bom? Ok. Bom, mas agora a gente vai voltar aqui, olha. O que era a nossa energia? A nossa energia é P² sobre 2m, ou 1 meio de mv2, menos K² sobre R. Tá? Bom, mas aí a gente viu que isso aqui, ó, é exatamente mv2, é o que está aqui. Então a gente encontrou que a nossa energia vai ser 1 meio de K² sobre R menos K² sobre R. Ou seja, a energia dá menos 1 meio de K² sobre R. Então essa era a energia que ele encontrou, que ele supôs, para uma órbita circular. Ou seja, agora ele vai fazer a segunda suposição dele. Ele sabia que P era igual a H sobre L, sobre lambda. E ele supôs o seguinte, olha, dentro de uma órbita dessas, tá, eu vou supor que eu consigo colocar um número inteiro de comprimentos de onda. A onda do elétron tem que fechar em cima da órbita. Então, uma maneira dele descrever isso foi usando o momento angular. O momento angular diz para você o seguinte, o momento angular, eu dado o meu elétron se movimentando aqui em cima, o que é? A definição de momento angular é L é igual a R produto vetorial com o P. P é o momento. Como a direção no movimento circular é tangencial ao círculo, né, faz 90 graus com o raio, então o módulo de L é igual a RP. Tá? E aí ele supôs o seguinte, olha, o comprimento de onda, né, tem que ter um número inteiro de comprimentos de onda aqui embaixo, e o momento angular tem que ser 1 inteiro vezes H cortado. 1, 2, 3. Ou seja, o momento angular teria que ser quantizado. Isso é equivalente a dizer, vai ser equivalente a dizer que eu consigo colocar um número inteiro de comprimentos de onda aqui. Como é que você faz isso? Pensa no seguinte. 2πr é o tamanho do círculo aqui. E eu estou dizendo que eu consigo colocar um número inteiro de comprimentos de onda. N vezes lambda. Agora, ele sabe daqui o seguinte. Então, isso aqui eu já passei aqui para cima. Agora ele tem essa expressão, P, lambda é igual a H sobre P, e ele está supondo que ele consegue colocar um número inteiro de comprimentos de onda. Em 2πr. Oi? Não, é uma questão de consistência. Ele diz assim, se isso aqui é uma onda, e para estar num estado estacionário, o que tem que acontecer? Tem que ter uma condição periódica de contorno. É isso que ele está pensando. Ele está imaginando o seguinte, olha, eu começo nesse lugar, aí é quando a onda do elétron está aqui em volta, para que ela continue estacionária, eu tenho que exatamente ter um número inteiro de comprimento de onda. Senão, a onda, quando eu chegasse voltasse, esse ponto teria andado um pouquinho. Aí a onda não seria estacionária. Seria ligado, de alguma forma, ao movimento do elétron. Ele não sabia, ele estava associando uma coisa à outra. Ele estava imaginando que, num estado estacionário, a onda que aparece ali tinha que ser um modo normal. Ele tinha que voltar exatamente no mesmo lugar. Então, tinha que ser um número inteiro dos comprimentos de onda, e aí ele supôs a forma de de Broglie. Tá? Bom... Então, se a gente sabe disso, se ele sabe, o P
sobre lambda. E agora ele propôs que o momento angular era quantizado, né? E ele tem que L é igual a RP. Então, isso daqui dá R, H sobre lambda, e R e lambda está aqui, ó. Teria que ser um número inteiro vezes 2πr. Tá? Então, se ele substitui, isso. Fica isso, fica RH sobre N dividido por 2πr, certo? Agora o R cancela com R, o H sobre 2π é o H cortado, fica N. Então, a condição de quantização que ele supôs foi essa daqui, ó, que é equivalente a dizer que um número inteiro de comprimento de onda cabe na órbita do elétron. Bom, mas agora a gente vai voltar para a expressão que a gente tinha encontrado. Olha, a gente tinha encontrado essa expressão daqui, ó. A gente tinha encontrado que mv2 é igual a k e quadrado sobre r. Então, o raio do elétron, a gente pode botar para cá. Só, antes disso, deixa eu fazer. Então, é mv2. Tá? Isso daqui, ó, eu podia ter escrito como sendo o momento do elétron. Ó. Se eu botar 1/2 multiplicar por m e dividir por m, tá? Então, o que eu encontrei? 1/2... não precisa de multiplicar por m. Posso só dividir por 1/2 dos dois lados. E eu encontrei a energia cinética ao quadrado. P quadrado. Foi isso que eu substituí lá. Agora a gente pode usar o fato da gente ter quantizado o momento. Como é que eu quantizei o momento? Eu não tenho que P é H sobre lambda? Não, então eu vou fazer... Deixa eu ver se eu não estou me confundindo aqui. Estou me confundindo. Eu quero usar isso aqui de novo. mv quadrado é igual a k e quadrado sobre r. Eu vou substituir isso aqui por mv. M quadrado. Se eu multiplicar por m, vai ficar assim. Aí isso aqui seria p quadrado. P quadrado é mk e quadrado sobre r. Agora, eu substituo P quadrado H sobre lambda. Então, fica H ao quadrado sobre lambda ao quadrado. Agora, eu vou usar o quê? Posso usar isso daqui. Posso usar que R é igual a N lambda sobre 2π. Né? Então, eu vou substituir aqui. Eu posso substituir pelo lambda, né? Acho que é melhor até substituir pelo lambda. Faço lambda é igual a 2πr sobre n. E jogo aqui. Então, vai ficar h ao quadrado, 2π ao quadrado, r ao quadrado, n ao quadrado. Tá? Agora, eu vou isolar para o r. Passo o r para o lado de cá e fica r é igual a h ao quadrado sobre 2π ao quadrado é h cortado ao quadrado, n ao quadrado sobre mk
kE². Tá? Então, ele encontrou uma expressão para a enésima órbita ou seja, quanto maior o n, que é o número de comprimentos de onda que você está colocando aqui, ó, maior o raio do seu elétron. Agora, a energia, ele tinha escrito dessa maneira. Ó. A energia era menos 1/2 de kE² sobre R. Então, agora que ele tem a quantização do raio, a gente substitui isso para a expressão da energia. E a gente encontrou menos 1/2 de kE². Agora, o que vai acontecer aqui? Vai ficar R vai ficar h cortado ao quadrado, n², vou botar aqui 1 sobre n², e agora as constantes, mk². mk² é a quarta. Isso tudo aqui dá um número. Menos 13,6 eletronvolts. E aí ele encontrou que a enésima energia do átomo é igual a menos 13,6, 1 sobre n². Onde n começa em 1, 2, 3, e aí vai sucessivamente. Bom. Oi? E aí, a primeira vez que surge a ideia de quantizar a energia do elétron? É a primeira vez que surge a ideia de quantizar. A energia do átomo, né? A energia do átomo. E aí, então, bom, o que a gente tem aqui? Se a gente fizer agora um diagrama de energia, aqui é a energia, ele tem, o problema tem um estado fundamental, que é menos 13,6 eletronvolts, que é quando n é igual a 1. Quando você vai para n igual a 2, fica menos 13,6 dividido por 4. Depois você vai para o nível seguinte, que é menos 13,6 dividido por 9. Menos 13,6 dividido por 16. E aí vai, e eles vão cada vez ficando mais próximos. Você tem um número infinito deles. Um número inumerável e infinito deles. Tá bom? Então, a proposta do Bohr, então, deu como resultado esses diversos níveis de energia. Aí, de tarde, me perguntaram, pode a energia ser zero? E a energia pode ser positiva? Então, para a gente pensar o que a gente está fazendo, vamos voltar ao que era a hamiltoniana. A hamiltoniana não estava escrita assim, ó. A energia não era p² sobre 2m menos kE² sobre R. Então, isso daqui, o que acontece? Se der um número positivo, se a energia der um número positivo, isso vai significar que a energia cinética é maior do que a energia potencial. Então, isso quer dizer que o elétron não fica preso. A energia potencial é a energia potencial do poço de potencial, que é essa força atrativa do próton. Então, se o elétron tiver uma energia positiva, isso quer dizer que maior do que zero, né, a energia total maior que zero, quer dizer que ele não fica preso numa órbita de potencial. Ele simplesmente passa. Ele é um elétron livre. É o caso do problema das barreiras, equivalente ao problema das barreiras, em que a energia do elétron, ou da partícula, era mais alta que a energia do poço. Nesse caso aqui, a gente está estudando os estados ligados, ou os estados onde o elétron fica aprisionado numa órbita em torno do próton. Tá? E o mesmo tipo de problema aparece com um sistema planetário em mecânica clássica. Se você tiver um planetoide, um asteroide, fora do sistema solar, e ele entra no sistema solar, e se você calcula a energia dele e dá uma energia positiva, é porque ele entra no sistema solar, passa perto da sua estrela e vai embora numa órbita hiperbólica. Se ele tem uma energia negativa, né, dentro do seu problema, o que ele vai acontecer? Ele vai ficar aprisionado numa órbita elíptica em torno do Sol. Né? Então,
o fato da energia ser negativa simplesmente quer dizer que nós estamos estudando a situação em que o elétron está preso em torno do átomo, do próton. Agora, o átomo de hidrogênio foi um grande sucesso. Esse modelo foi um grande sucesso, porque ele explicou uma coisa, resultados experimentais que as pessoas já conheciam há muito tempo. Ele explicou as linhas espectrais do hidrogênio e de outros átomos simples. Né? Porque qual era a ideia? A ideia do Bohr é o seguinte, olha, se eu pego um elétron e ele cai do nível E2 para o nível E1, no instante em que ele cai desse nível E2 para o nível E1, ele tem que liberar energia. Então, se eu faço E2 menos E1, E1 menos E2, né? Final menos inicial, isso aqui, essa energia extra é liberada como um fóton de luz, que é igual a H cortado ômega, que a gente estudou. Então, agora, essa diferença de energia define qual é a cor do fóton que eu estou vendo. Também define, como essas são as órbitas estáveis, define quais as linhas, ou quais as energias de radiação eletromagnética que conseguem excitar o elétron de um nível para o outro. Então, essas linhas espectrais já se conheciam. Algumas delas já ganharam até nomes, por exemplo, a linha de Balmer. São as linhas quais as frequências que são absorvidas ou são emitidas por elementos. No caso do Balmer, são as linhas do hidrogênio. Então, está aqui. Com esse modelo simples e que tinha essa estrutura de energia, o Bohr obteve um grande sucesso para a mecânica quântica, porque ele sintetizou todo o problema a calcular esse númerozinho e agora explicar as transições atômicas e as linhas espectrais de uma maneira bem simples e bem sistemática. Tá? Então foi um grande sucesso. O negócio é que está tudo errado. Né? Então, inclusive o experimento do Rutherford estava errado. Né? Não que ele estivesse errado, mas ele deu sorte. Porque, como eu falei, no experimento do Rutherford, o que ele estava querendo prever era a seção de choque, quer dizer, e o espalhamento. Qual a probabilidade de, chutando uma partícula alfa, dela parar em algum lugar. Tá? E ele calculou usando mecânica clássica, a seção de choque, para um núcleo duro, parado ali. Foi assim que ele propôs a ideia do núcleo. E bateu a seção de choque com o resultado experimental. Agora, isso só funcionou porque ele estava trabalhando com ouro. Se ele estivesse trabalhando com algum outro material, a seção de choque que ele calculou teria dado diferente da seção de choque experimental. Oi? Porque efeitos quânticos entrariam... teria de calcular a seção de choque quântica e não a seção de choque usando mecânica clássica. Mas por que o ouro? Coincidência. As coisas conspiraram. Da mesma forma que aqui, o Bohr fez todo esse modelo e encontrou uma expressão que explica perfeitamente as linhas espectrais do hidrogênio. Né? Só que tudo que foi feito aqui está errado. Não representa o que está acontecendo realmente, como a gente entende o que está acontecendo no átomo de hidrogênio. Mas a gente aprende algumas coisas com isso. E a primeira é a importância do momento angular. Foi usando o momento angular e quantizando o momento angular que o Bohr chegou a essa situação aqui. Bom, então para isso, agora para fazer da maneira correta, a gente vai olhar o problema do átomo de hidrogênio usando aquilo que a gente aprendeu até agora no curso. E o que a gente aprendeu até agora no curso foi, nós temos uma equação, que é a equação de Schrödinger. E a equação de Schrödinger é IH cortado ddt de psi, nesse caso é x, y, z, t, igual a h de x, y, z, de psi, x, y, z, t. Mas a gente não está querendo descobrir a forma geral ou a dependência temporal. A gente estudou durante o quadrimestre que muitas vezes a gente
se contenta com encontrar os altos valores de energia, porque a partir deles eu posso construir a evolução temporal daquilo que eu quiser. Então, o problema que eu quero resolver não é a equação de Schrödinger dependente do tempo, mas a equação de Schrödinger independente do tempo, que é H de xyz é igual a psi de xyz é igual a E de psi xyz. Então, esse é o problema que a gente tem que tentar resolver. Qual é o H? Para a gente descobrir qual é o H, a gente tem que voltar à nossa forma clássica, ao que é a energia clássica, e promover, usando a quantização canônica, a expressão da energia para a construção do hamiltoniano quântico. Então, a hamiltoniana clássica foi aquela que eu tinha escrito. Px² sobre 2m mais py² sobre 2m mais pz² sobre 2m menos k e² sobre r. Essa é a energia clássica, né? Deixa eu chamar, é o P minúsculo. Que eu vou promover por um hamiltoniano quântico, passando esses caras para os operadores quânticos. P², px² sobre 2m, mais py² sobre 2m, mais pz² sobre 2m, menos k e² sobre r. Bom, agora a gente lembra do nosso princípio de quantização, que px poderia ser escrito como menos ih cortado ddx. Py é menos ih cortado ddy. E pz é menos ih cortado ddz. Quando a gente substitui, a gente encontra que o hamiltoniano fica h cortado ao quadrado sobre 2m, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, de d2 dx2 mais d2 dy2 mais d2 dz2 psi menos k psi não, menos k e² sobre r. Então, o hamiltoniano agora apareceu, porque a gente está trabalhando em três dimensões, apareceu o quê? O laplaciano, porque a gente está trabalhando em três dimensões. Só que, em coordenadas cartesianas, o laplaciano tem essa forma bem bonita. Só que a gente tem esse termo de interação, que vai como 1 sobre r. Então, a forma da gente resolver esse problema, a gente vai ter que escolher um conjunto de variáveis. Ou a gente vai usar variáveis radiais e esféricas, né, e ângulos, ou a gente vai usar coordenadas cartesianas. Se a gente for usar coordenadas cartesianas, vai aparecer aqui raiz quadrada de x, y, z, que é o raio. E aí, o que acontece? Se a gente fizer isso, a situação fica complicada. Porque qual era a técnica que a gente estava usando para resolver o problema de equações diferenciais quando tinha mais de uma variável? A separação de variáveis. E agora, quando aparecesse raiz quadrada de x² mais y mais z² aqui, eu não vou conseguir separar essas variáveis aqui. Então, x, y, z... Oi? Exatamente. Eu vou fazer coordenadas esféricas, não polares, né? Porque são 3 dimensões. Então, eu tenho o sistema de coordenadas que eu vou usar vai ser o de coordenadas esféricas, né? Que vai ser escrito da seguinte forma. Eu vou ter o meu plano aqui, x, y e z, e aí aqui eu tenho um ponto, e aí agora esse ponto, eu vou ter aqui um ângulo θ, eu vou projetar no plano aqui embaixo, vou ter um ângulo φ, e vou ter um raio r. Tá? Isso é difícil de desenhar, mas não é complicado de escrever o que é x, y, z usando esse desenho. Mas o importante é que agora a gente tem que usar o laplaciano em coordenadas esféricas. Isso é um trabalho que é um trabalho considerável. Não é, você tem que fazer um dia, mas se você não tem paciência, você vai e olha no livro.
E o laplaciano em coordenadas esféricas, então, seria escrito da seguinte forma. O laplaciano, né, em coordenadas esféricas seria escrito como 1 sobre r quadrado de ddr de r quadrado ddr menos 1 sobre r quadrado de 1 sobre seno de θ d θ, e aqui, ó, aparecer seno de d θ mais 1 sobre seno ao quadrado de θ d2 dφ2. O que isso aqui quer dizer? Oi? Agora vai dar para separar. O que significa cada um desses? Significa que quando eu aplicar o laplaciano... Oi? Ou fecha o colchete? Perdão, é verdade. Ele fecha aqui. Esse parênteses fecha aqui, do lado de cá. Tá? O que isso aqui quer dizer é o seguinte, que eu pego, quando eu aplicar o meu psi, eu vou entrar com o psi aqui e o psi aqui. E o psi aqui. Então, o que acontece aqui? Eu primeiro derivo em relação a R, multiplico por R2 e depois derivo em relação a R de novo. Nesse caso daqui, olha, eu primeiro derivo em relação a θ. E aqui era seno, tem um seno de... Multiplico por seno de θ, depois derivo em relação a θ, depois divido por 1 seno de θ, depois divido por 1 sobre R quadrado. E nesse caso, eu primeiro derivo 2 vezes em relação a φ, depois divido por 1 sobre seno de θ ao quadrado, 1 sobre R quadrado. Mas, agora, com essa expressão, vai dar para a gente fazer a nossa separação de variáveis. E essa seria a maneira natural da gente prosseguir. O problema é que tem uma maneira mais intuitiva e mais produtiva de você entender o que você está fazendo. Lembra que no oscilador harmônico da semana passada, eu disse para vocês, olha, a gente pode simplesmente chegar e resolver a EDO. Agora, se você mexer um pouco com a álgebra e definir operadores, você ganha mais conhecimento daquilo, mais entendimento daquilo que você está fazendo. Muito bem. Então, vamos entender o que é esse laplaciano. O que ele significa. Vamos voltar no que era o momento angular na mecânica clássica. O momento angular na mecânica clássica, tá, era escrito como sendo R produto vetorial com P. Então, agora, se eu tenho uma partícula se movimentando numa determinada direção, e essa partícula tem um determinado momento P aqui, esse momento P pode ser decomposto em duas componentes. Eu estou aqui, isso aqui é o raio R. E agora eu vou decompor o momento P numa parte que é tangencial, ou seja, que faz 90 graus com o raio R, e uma parte que é radial. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu não transformei de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, que tem uma parte radial. Então, deixa eu tentar entender como é que eu escrevo o momento angular em coordenadas... Está acabando a bateria? Eu tenho a fonte... Devia ter posto para carregar de tarde. Acho que vai precisar, né? Pode pausar. Depois eu aperto aí. So, never mind. Pronto. Então. Oi, gente. Então, o que acontece aqui? Então, eu quero tentar escrever o que é o momento angular em termos dessas minhas variáveis radiais e não radiais, tangenciais.
Então, para isso, eu decompus aqui, olha, eu tenho uma direção que está fazendo 90 graus com o raio e a outra que é na direção do raio. E eu vou substituir que o meu P pode ser escrito dessa forma. L, então, pode ser escrito como R, produto vetorial de P total, que seria P tangencial mais P radial. Agora, L de R, produto vetorial com P tangencial, mais R, produto vetorial com P radial. Quanto seria esse produto vetorial? Porque o módulo desse vetor aqui não é módulo do primeiro vezes módulo do segundo vezes o seno do ângulo entre os dois? Só que o ângulo entre os dois qual que é? É zero. Esse vai dar zero e esse daqui dá RP. Então, dá módulo de L é igual a RP. Módulo de R, módulo de P tangencial. Então, o momento angular pode ser escrito como P tangencial vezes R. Então, eu poderia escrever o P tangencial como o módulo de P tangencial, produto escalar com P tangencial, como L dividido por R quadrado. Certo? Isso aqui é P tangencial ao quadrado, L ao quadrado. Ou seja, seria L ao quadrado sobre R quadrado. E agora, quando eu escrevi a minha hamiltoniana, a parte cinética da minha hamiltoniana era P ao quadrado. É px quadrado mais py quadrado mais pz quadrado. A parte cinética era isso aqui, sobre 2m, certo? Esquece o 2m porque o 2m não está aparecendo aqui em cima ainda. Então, a minha... 1 sobre 2m aqui. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Então, essa daqui era a minha parte cinética da minha hamiltoniana. Essa aqui é a parte cinética da minha hamiltoniana. Só que em vez de usar px, py, pz, deixa eu escrever P como a parte tangencial e a parte radial. O que vai aparecer? Eu vou poder escrever esse cara aqui como 1 sobre 2m, P radial ao quadrado, mais 1 sobre 2m, P tangencial ao quadrado. Só que P tangencial ao quadrado, eu posso escrever como L quadrado sobre R quadrado. Então, isso aqui seria 1 sobre 2m, P radial ao quadrado, mais 1 sobre 2m, L ao quadrado sobre R quadrado. Olha o que apareceu aqui, ó. Eu tenho um cara que só depende de R, e depois um fulano que é 1 sobre R quadrado, só variáveis angulares, θ. Ou seja, isso daqui, ó, todo esse cara, pode ser visto, pode ser entendido como o momento angular ao quadrado. Tá vendo? Tem 1 sobre R, isso daqui é o L quadrado. Então, a minha hamiltoniana pode ser escrita, então, como essa parte radial, que eu vou chamar de energia cinética radial, né, que é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre r quadrado, ddr, r quadrado, ddr. Aqui. Agora tem esse cara aqui, ó. Menos, deixa eu ver se eu não troquei o sinal. Não, troquei. É menos h cortado ao quadrado sobre... Aqui fica mais menos h cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre r quadrado, L quadrado. Isso tudo aqui é L quadrado. Tá? Todo esse colchete aqui. Agora o quê? Menos K é quadrado sobre R. Então, a minha hamiltoniana
Em coordenadas esféricas, a parte cinética pode ser escrita disso. Agora eu tenho uma parte que é de interação, que é esse 1 sobre r que está aqui. E agora eu tenho uma parte que depende só de L quadrado, 1 sobre r na frente. O L quadrado é só função das variáveis θ e φ. Só função da onde você está numa casca esférica. Bom, agora eu estou em condições de tentar separar as minhas variáveis. Tá? E é isso que eu vou fazer agora. Vamos escrever então que a minha função de onda, psi, é o produto de duas funções. Uma função r, função do raio, e uma função y, que é a função de θ e de φ. E agora eu vou jogar aquilo ali em cima. Tá? Vou jogar esse chute aqui na minha equação de alto valor. H-psi igual a E-psi. E aí é isso que eu vou fazer. Você vê que aqui vai aparecer o R, né? Vai ter uma parte, essa parte só depende do raio, vai ficar menos H cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre R quadrado, R2, DDR, 1 sobre R quadrado, DDR, de R2, DDR. Esse termo aqui, menos K E quadrado sobre R. E agora, menos H cortado ao quadrado sobre 2m, R quadrado. Eu já sei que eu vou querer isolar essa variável θ e φ. Então, eu vou multiplicar por 2mr quadrado sobre H cortado ao quadrado. Então, esse termo aqui desaparece e aqui vai aparecer 2m sobre H cortado ao quadrado, R quadrado. Tira esse some. Agora aqui ficou simplesmente menos... tem um sinal de menos na frente. Aqui que cancelou, tá certo. Fica mais... Aqui fica mais L quadrado. Todo mundo é igual a E vezes isso, é menos E 2m sobre H cortado ao quadrado, R quadrado. Então, isso daqui ficou sendo a minha... Isso aqui vezes psi é igual a isso vezes psi. E agora eu vou substituir quem é psi. Vou isolar primeiro. Vou jogar passar esse para o lado de cá e o L quadrado para o outro lado. Então, a gente ficou com tudo isso, ficou com 1 sobre R quadrado, DDR, R2, DDR, mais K E2, 2m, R quadrado sobre H cortado ao quadrado, mais E 2m, R quadrado sobre H cortado ao quadrado, psi igual a menos L quadrado, psi. E agora eu vou substituir R e Y. R, Y, R, Y. Bom, mas L é função só de θ e φ. Então, o R passa. Fica só Y, L quadrado agindo sobre Y. Do lado de cá, só tem função de R. Então, o Y passa para o lado de cá. Agora, então, eu passo de 1 sobre R para cá. E para o lado de cá, 1 sobre Y. Pronto. Fiquei com uma equação diferencial só de R. E do lado de cá, uma equação diferencial para Y. Então, agora o que eu faço? Uma variável de separação. Eu digo que isso aqui tem que ser igual a uma constante, tá? E isso aqui tem que ser igual à mesma constante, porque isso aqui é a função de θ e φ.
Certo? Então, o problema que a gente tem que resolver então agora foi quebrado ao meio. Agora eu tenho que encontrar, olha, eu tenho essa equação diferencial, eu vou até escrevê-la aqui em cima, porque eventualmente a gente vai ter que lidar com ela. 1 sobre R, 1 sobre R2, DDR, R2 DDR, mais KE2 sobre 2M R quadrado, H cortado ao quadrado, mais E 2MR2, 2MR2 sobre H cortado ao quadrado. Todo mundo aplicado em R. E isso tem que ser igual a uma constante de separação, lambda. Agora, além disso, a gente tem essa outra equação diferencial. L quadrado, 1 sobre y, menos 1 sobre y, L quadrado y, é igual ao nosso mesmo lambda. Então, L quadrado y é igual a lambda y. Pronto, problema. L e y ainda são funções de duas variáveis, θ e φ. Então, a gente não terminou de separar o problema completamente. Vai precisar de mais uma separação de variáveis para separar o que é θ do que é φ. E aí você tem que escrever o que é o L quadrado de novo. Tá? Bom, se vocês fazem isso, tá? O L quadrado se escreve da seguinte forma. Agora eu vou dizer que y... Ah, sim, foi construção de menos. Obrigado. Vamos escrever o seguinte. Vamos escrever que a nossa equação... Tá? A nossa função de θ e φ pode ser escrita como duas funções, f de θ e g de φ. E agora a gente vai jogar de novo no L quadrado. Vamos ver o que é o L quadrado e jogar isso daqui, esse ansatz, né, de separação. Bom. Se você faz a separação de variáveis, o que você encontra é o seguinte. 1 sobre f, 1 sobre seno de θ, d de θ, de seno de... É o L quadrado. Estou substituindo o que é o L quadrado aqui. Seno de θ, df de θ, mais 1 sobre g seno de θ ao quadrado, d2g dφ2. Ótimo. E isso é o que eu tinha escrito como sendo lambda, né? É isso daqui. Agora eu vou mexer um pouco um pouquinho as minhas equações. Tá vendo? Aqui f é função de θ e só tem θ. Esse cara aqui está quase da forma que eu preciso. Eu só vou agora jogar multiplicar por seno ao quadrado de θ dos dois lados. Aí vai ficar seno ao quadrado de θ. Esse seno ao quadrado de θ sai daqui, né? E aparece um seno ao quadrado de θ aqui em cima. Agora eu vou
jogar esse termo para o lado de cada equação, esse para o lado de lá, e aí eu separei g, que é a função só de φ, de uma equação só de θ. Então fica 1 sobre f, fica lambda, seno ao quadrado de θ, menos seno de θ sobre f, d de θ, seno de θ, d de θ de f, igual a 1 sobre g d2g d φ2. E θ é função, f é função só de θ, g é função só de φ. Então aqui aparece uma separação de variáveis novamente. Eu vou dizer que tem uma constante de separação, né, que o livro chama de menos m quadrado. Bom, então agora vamos resolver a equação mais simples. Está vendo que o problema é complicado, mas aí você vai descascando, descascando, até que ele vai ficando numa forma mais razoável. Essa equação, qual que é? d2g d φ2 é igual a menos m quadrado g. Função só de φ. Que função que derivada duas vezes dá um número negativo vezes ela mesma? A exponencial complexa. A exponencial complexa é a solução que a gente está procurando. Então, a gente vai definir que g de φ vai ser igual a exponencial de menos ou mais i m φ. Tá? Agora, lembra da prova 1? O que acontece para que essa função de onda seja univaluada? Lembra? Porque φ é uma variável angular. Então, se eu começo nesse ponto e eu dou uma volta de 2π e volto no mesmo ponto, a função tem que ser a mesma. Então, g de φ tem que ser igual a g de φ mais 2π. 2π vezes um inteiro qualquer, n qualquer. Tá? Então, se a gente joga isso na resposta de g que a gente encontrou, o que acontece? Vai ficar e na im φ tem que ser igual a e na im φ mais i m 2πn. Agora, isso aqui cancela com isso, então todo mundo tem que ser igual a 1. A equação que a gente encontrou foi que exponencial de 2πi m vezes n, isso tem que ser igual a 1. Lembrando que n, esse n aqui, ó, é 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, e são inteiros, eu tenho que dar a volta completa. Então, o que acontece com o m? O que tem que ser o m? 0 é uma possível solução, mas além disso, 1. 1 inteiro vezes 1 inteiro dá 1 inteiro. E o que eu preciso é que dê 2π vezes n, um inteiro qualquer. Lembra? Por quê? Lembra? Vamos escrever a fórmula de Euler? Isso aqui não é cosseno de 2π mn mais i seno de 2π mn. Então, o que eu preciso é que esse ângulo dê um múltiplo de 2π, para que isso aqui dê 0 e esse aqui dê 1. Então, eu preciso que m vezes n seja um inteiro. N já era inteiro, m então tem que ser inteiro, porque o produto de dois inteiros dá um inteiro. Então, m tem que ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, e aí vai toda a vida. Tá? Então, eu encontrei uma condição de consistência para o m. Tá? Então, nós encontramos o que era o g, que é essa função. Então, a função g é exponencial de imφ, e o m tem que ser igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2,
mais ou menos 3, e aí vai. Só que o problema não acabou ainda. Por quê? Porque agora eu tenho que pegar e resolver a equação para θ. A equação para θ é essa daqui. E ela diz para a gente, ó, lambda seno ao quadrado de θ menos seno de θ sobre f d dθ disso daqui, ó, d dθ disso daqui, seno de θ, d dφ, d dθ de f, isso tem que ser igual a menos m quadrado, onde m a gente já descobriu que é essa coisa daqui. Joia. A gente multiplica por f, aparece um f aqui, aparece um f aqui, e essa é a equação diferencial que tem que ser resolvida. E você resolve. E o resultado dela é o seguinte. O resultado dela é que a f, agora ela vai depender de duas variáveis. Vai depender dessa lambda que você usou, que a gente está aqui, que é o número da primeira separação de variáveis. Tá? E vai depender do m, desse m que está aqui. Para que você encontre exatamente a forma dessa expressão, dessa função nos livros, o lambda que eu tinha que ter usado, na verdade, tinha que ser escrito como L mais 1. E aqui fica f de L. A função θ, e essa função seria seno de θ elevado ao módulo de m dividido por 2 na L fatorial d sobre d cosseno de θ na L mais módulo de m, aplicado em cosseno ao quadrado de θ menos 1. Aí você diz assim, meu Deus, o que significa cada um desses termos? Significa o seguinte, escolha o L e o M que você queira. Tá? Depois que você escolheu isso, nós vamos pegar e vamos escrever isso aqui, é L mais M, dá um número, mas é só a parte positiva. Então, se o M era menos 1, você escreve como mais 1. Então, deu 1 mais 1, 2. Então, isso aqui é aplicar duas vezes essa derivada de cosseno de θ. Então, não é que você está derivando em relação a θ aqui, você está derivando em relação a cosseno de θ. Então, isso aqui é como se fosse um x quadrado, vai ficar 2, uma derivada aqui seria 2 cosseno de θ. Tá? A derivada segunda disso seria quanto? 2 só. Pronto. Tá? E se eu fizesse uma terceira derivada? 0. Então, nós chegamos a uma condição. Ó. L tem que ser o quê? Maior ou igual que módulo de M. Porque senão essa função dá 0. Oi? Tá? Bom, então agora a gente construiu a nossa função angular. Lembra que a nossa y de θ e φ era o produto da f com a g. F de θ e g de φ. Essa função, então, aqui o y é função de dois índices também, Lm. Porque f é função de Lm e g é função de m, desses dois números quânticos. Esse produto, ou seja, essa função vezes essa função, ganha um nome. São chamados de harmônicos esféricos. Tá? Esses harmônicos esféricos, então, são essa solução da parte angular do problema do átomo de hidrogênio. Então, vamos dar alguns exemplos dos harmônicos esféricos. O harmônico esférico Y
L igual a 0, M igual a 0, é simplesmente um número. 1 sobre raiz quadrada de 4π. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho uma função sobre uma esfera, então é θ e φ, eu tenho uma casca esférica, e essa função, em cima dessa casca esférica, tem o mesmo valor. 1 sobre raiz de 4π para cada ponto da esfera. O que você está fazendo é exatamente imaginar que você tem uma casca. Lembra, a gente tinha uma função, que é uma função que a gente quebrou numa variável radial, produto com a função angular, θ e φ. Essa função θ e φ, nesse caso aqui, é única e exclusivamente uma esfera. Cada ponto, a função sobre a esfera, de raio 1, por exemplo, tá? Cada ponto dela tem o valor 1 sobre raiz de 4π. Tá? Qual seria o próximo caso possível? O próximo caso possível seria o seguinte, olha, vamos escolher L igual a 1. Se L é igual a 1, M pode ser, então, o quê? 0, 1 ou menos 1. Menos 1, aí o módulo dá 1. Tá? Então, vamos fazer L igual a 0, L igual a 1, M igual a 0. Por que eu não poderia ter L igual a 0, M igual a 1? Quando você tomasse a derivada aqui, o que ia acontecer? Ia dar 0. Tá? Então, o L tem que ser sempre maior que o M. E aqui a gente tem mais um caso aqui. Se você pega e substitui tudo, a função que você encontra é essa daqui, ó. Raiz de 3/4 de π cosseno de θ. Qual seria essa função? Bom, essa função, como é que eu representaria essa função? Essa função, olha, se eu pegar aqui, como é que era o que era o nosso ângulo θ? Nosso ângulo θ era esse ângulo aqui, não era? Então, esse ângulo, a função cosseno de θ, essa função y, pode ser desenhada da seguinte forma. Esse aqui é o eixo Z. E ela sobe e desce. Como não tem φ, o que acontece com ela? Ela tem uma simetria no φ. O φ não era esse ângulo que aparecia aqui embaixo? Então, você tem que pensar que é um charutinho, quer dizer, um 8 que você rodou em torno do eixo Z. Tá? Como seria a YL1, M igual a 1? Y igual a 1, M igual a 1, seria menos raiz de 3/8 de π, seno de θ, exponencial de E na Iφ. Lembra que o φ não é Mφ? Quando o M é 1, apareceu um E na Iφ aqui, ó. Se você fizer agora o y L igual a 1, M igual a menos 1, vai dar um outro número, raiz de 3/8 de π, seno de θ, E na menos Iφ. Tá? Se você quiser fazer o desenho, agora esses aqui, isso aqui vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Mas você pode fazer o desenho e aí vai ser o seu 8 deitado na direção do eixo x e na direção x, e aqui é y. Tá? Agora você pode fazer para o L igual a 2, e aí você vai ter M igual a 2, M igual a 1, M igual a 0, M menos 1, M menos 2. E você vai fazendo para todos eles. Só que essa aqui é a solução da parte angular. Ela ainda não é a solução completa. Por quê? Porque ainda falta essa equação para a gente lidar.
Bom, então beleza. A gente então aqui identificou a solução da parte angular e você viu que ela nasceu do quê? Do momento angular. Tá? Depois a gente vai discutir que parte do momento angular. Por que aparece como LL mais 1? Mas então deixa eu continuar para a gente olhar agora a solução da parte radial. Então nós encontramos, então, y de Lm, fica então como sendo f de Lm, g de m. Mas agora a gente tem que voltar e resolver essa equação aqui. E a nossa equação agora fica escrita assim, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2mr quadrado ddr r quadrado dr grande dr mais menos k e quadrado sobre r mais h cortado ao quadrado l mais 1 sobre 2mr vezes R é igual a ER. E essa é a equação radial que você tem que resolver. Bom, existe uma maneira de resolver. Ela não sai do nada a solução. Tá? E é o método de Frobenius, que eu já expliquei. Você resolve a equação diferencial nos limites assintóticos, quando R vai para infinito, quando R vai para zero, acha como é que tem que ser essas formas assintóticas, depois chuta uma série e aí depois acha as condições para os coeficientes dessa série. E esse é um método de física matemática, de cálculo, que é bem conhecido. Mas a gente não precisa fazer isso, nós podemos chegar e encontrar as nossas soluções. A solução da equação radial, tá? Pode ser escrita aqui como R de θ. Achei. Pode ser escrita como sendo R vai ser função da nossa constante de separação, vai ser função de um outro índice, N de N e R, de R, que vai ser igual a exponencial de menos R sobre N a zero, R sobre N a zero, elevado a L, e agora o polinômio associado de Laguerre, 2L mais 1 sobre N menos L menos 1, de 2R N a zero. Aonde essa função é a seguinte função. É L de 2L mais 1, N menos L menos 1, de 2 ρ. Não, deixa eu... Assim, 2K na PX menos 1 na K, dK, dx na K, L de 0P mais K, e L de 0P é exponencial de x, dP, dx na P, é exponencial de menos x, x na P. E esses são os polinômio associado de Laguerre. E essa é a solução.
é isso vezes isso. E agora você encontrou mais um número quantizado, que é esse n, que se você for seguir todo esse raciocínio aqui, você vai, e as condições, você vai ver exatamente como L tinha que ser maior ou igual que M. Agora, N tem que ser maior ou igual que L mais 1. Tá? Porque para que a solução, para que a equação fique correta. Então a gente tem a nossa função R, a nossa função y, né, esses polinômios que vêm, que são funções da função de Laguerre, e tem a parte do ângulo, a parte do harmônico esférico. Bom, mas vamos ver algumas dessas funções. Quando eu escrevi o harmônico esférico, essa coisa aqui também era uma coisa que parecia assustadora, né? Mas é porque isso aqui é a forma geral de todos os harmônicos. Exatamente como aqui é a forma geral de todas as soluções radiais. Então vamos ver alguns exemplos do que seria a nossa solução radial. Então, a primeira solução radial é para n igual a 1. Quando n é igual a 1, tá? A nossa solução, o L, obrigatoriamente tem que ser 0. Tá? Porque se n é 1, L tem que ser maior que... n menos 1 tem que ser maior ou igual que L, ou seja, tem que ser igual a 0. Então, a nossa R de 1, 0, tá? Seria 2 sobre raiz de A0 ao cubo, exponencial de menos R sobre A0. O que é A0? A0 é o chamado raio de Bohr. A0 é se você substituir todas as constantes, eu devia ter escrito aqui embaixo, A0 é simplesmente H cortado ao quadrado sobre ME ao quadrado. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui, olha, é uma função que decai exponencialmente à medida que você se afasta do núcleo. Então, o que seria o seu primeiro orbital? O primeiro orbital teria que ter n igual a 1, L igual a 0, e se L é igual a 0, M é igual a 0. Então, a nossa primeira função de onda poderia ser escrita da seguinte forma. É psi de n igual a 1, L igual a 0, M igual a 0. E essa função seria o quê? É uma constante exponencial de menos R sobre A0 vezes o nosso harmônico Y00, que era 1 sobre raiz de 4π. Lembra? Pronto. Essa aqui é a primeira função de onda. Ela é uma função de R, de θ e de φ. E ela representa o quê? Representa uma distribuição de probabilidades, ou amplitude de probabilidades, uniforme, esfericamente, em torno do centro, em torno do próton ali em volta, do núcleo do átomo. Aí eu podia me perguntar o seguinte: qual é o lugar de maior probabilidade de eu encontrar o elétron? Então, imagina que o nosso elétron está aqui, está descrito por essa função de onda com esses números quânticos. Então, essa é a função de onda. Ela se espalha em todo o espaço. Então, existe um número diferente de 0 para a amplitude de probabilidade do elétron em todo o espaço. Para todo o ângulo θ e φ, para todo o raio R, esse número é diferente de 0. Mas então, como é que seria a probabilidade de eu encontrar ele e o lugar de maior probabilidade? Bom, o local de maior... Para encontrar a densidade de probabilidade, o que eu tenho que fazer? Multiplicar a função de onda pelo quê? Pelo conjugado dela. Mas essa função aqui, olha, tem um bando de números e uma exponencial real decrescente.
Então, o conjugado dela é ela mesma. Então, quando eu escrever psi conjugado, isso vai dar um número exponencial de menos 2R sobre A0. Menos 2R sobre A0. Tá bom? Agora, essa aqui é a densidade de probabilidades. Para eu encontrar a probabilidade, eu preciso multiplicar por alguma coisa. O que que é? dx se fosse em uma dimensão, mas é verdade, eu preciso multiplicar por um volume. dx vezes dy vezes dz. Então, para eu encontrar a probabilidade de encontrar a partícula entre x mais dx, y mais dy e z mais dz, eu tenho que multiplicar por esse número, e na menos 2r a 0, dx, dy, dz. Bom, mas aqui está escrito em termos de r, né? Seria melhor se eu escrevesse esse meu volume como sendo o volume em coordenadas esféricas. Tá? Então, eu poderia escrever isso aqui em coordenadas esféricas para escrever a probabilidade de encontrar o elétron entre r mais dr, θ mais dθ, φ mais dφ, como sendo esse número exponencial de menos 2r a 0. Agora, isso daqui fica sendo o elemento de volume em coordenadas esféricas. R ao quadrado, cosseno de θ, dθ, dφ. Bom, mas aí você vê que essa função não depende de θ nem de φ. Então, deixa eu integrar ela em θ e em φ. Vou integrar em θ e em φ. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora, com isso, eu calculei a probabilidade de encontrar o elétron entre R e R mais dr. Tá? Entreguei em todo θ e todo φ, ficou só em função de R. Quando você fizer essa integral, vai ser a integral desse cosseno de θ dφ, que vai dar 1 sobre 4π, que vai cortar com os outros números que estão aqui, e vai ficar uns números r quadrado e na menos 2r sobre A0. Então, essa aqui é a probabilidade de eu encontrar o elétron entre R e R mais dr. Agora eu vou e pergunto, qual é o lugar de maior probabilidade, o raio, a distância do núcleo de maior probabilidade de eu encontrar o elétron? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o máximo dessa função, certo? Então, como é que eu acho o máximo da função? Exatamente. Então, eu vou fazer dp dr. Tudo bem, vai aparecer uma constante, derivada vai ficar 2r de exponencial de menos 2r sobre A0, mais r quadrado. Agora, a derivada do que está aqui. A derivada do que está aqui vai ficar menos 2 sobre A0, exponencial de menos 2r sobre A0. Agora, eu tenho que igualar isso a zero. Então, vamos fazer isso. Eu vou igualo a zero. Fica 2, as exponenciais somem, esse r some, o 2 some, aí fica 1 menos r sobre A0 é igual a zero. R tem que ser igual ao raio de Bohr. Então, o que aconteceu? Nós acabamos de encontrar que a probabilidade máxima do local de maior probabilidade radialmente de eu encontrar o elétron acontece no raio de Bohr, que foi aquela primeira órbita que o Bohr tinha chutado, que era exatamente esse raio que ele tinha chutado. Tá? Então, mas a função de onda existe em todo lugar. Ela está esférica em torno do próton também. Ela não é uma órbita de um planeta em torno do próton,
é exatamente como um planeta em torno do Sol, mas é uma função esférica que tem um máximo de probabilidade, de densidade, de probabilidade naquele raio, nesse raio A0. Agora, quando você vai para momentos angulares mais altos e n's mais altos, isso não necessariamente funciona. Então, para o local de maior probabilidade de você encontrar o próton, o elétron, para o caso, para o raio, pro momento angular 1, se não me engano, seria n quadrado, para quando tem n igual a 1, é n quadrado menos l mais 1. Então, ele não é A0. Ele não é necessariamente A0. Ele só coincide com o raio de Bohr, ou com os raios que o Bohr derivou, no caso de momento angular S igual a, momento angular, S igual a 0. Oi? Mais igual a 0 e esse A0 vezes a 1 número também, não é? L igual a 0, perdão. M igual a 0. Como assim? Então, seria um número, mas não seria o raio de Bohr. Eu estou dizendo, o raio de Bohr só acontece para os orbitais S. Só dá o máximo nos orbitais S. No orbital PX, PY, PZ... Nas camadas mais afastadas, o raio de Bohr, você fazer o raio de Bohr vezes um número... Não, mas aqui... Não, o raio de Bohr... Não, o raio de Bohr, o que ele... O raio de Bohr é a primeira órbita, mas aí depois ele tinha n quadrado, sabe? Lembra? Os raios Rn, eles iam como A0 n ao quadrado. Esse n aqui vai aumentando, o raio vai aumentando. Mas o que a gente está vendo é que o raio de Bohr, ele tem ele aparece casualmente dentro da solução correta, como para alguns orbitais o local ou o raio onde a densidade de probabilidade fica maior. Mas ele não tem nenhuma razão para ser mais especial que isso. Né? Eu estou dizendo, tem orbitais onde ele não é o local de maior probabilidade. Tá? Mas o que significam aqueles desenhos que você vê no livro de química ou no livro de física? Aqueles desenhos estão ligados à densidade de probabilidade, mas são a parte angular. Então, o S, o que é o orbital S? O orbital S é aquele orbital que L igual a 0, M igual a 0. Esse seria o orbital S, tá? Que é esférico. O orbital L igual a 1, M igual a 0 é o PZ. M igual a 1 e M igual a menos 1 seria o PX, teria a combinação do PX com o PY. Tá? Então, o L igual a 2 seriam os diversos orbitais D. Os L igual a 3 seriam os orbitais Fs. Isso e assim você vai fazendo todos. Não precisa parar em F, né? Tem outros, tem o G, H, I, que são mais altos ainda, que são níveis permitidos. Tá? Só que cada vez eles ficam mais próximos, com a medida que a energia vai aumentando, que o N vai aumentando, porque lembra que a gente tem aquela condição, N tem que ser maior ou igual que L? Então, se o L é 3, o N, L mais 1, perdão, então o N tem que ser 4, para você poder fazer isso. Então, a nossa energia, e a energia de Bohr, a expressão que o Bohr derivou estava certa, é menos 13,6, para um N igual a 4, dá menos 13,6 dividido por 16, já lá está quase no zero. O elétron está quase livre. Está muito fácil dele ser jogado para fora do átomo. Então, quanto mais energético, quanto maior, mais afastado for a órbita, né, o orbital, mais fácil é de você tirar aquele elétron daquele átomo, daquele átomo de hidrogênio. Lembre que a gente está resolvendo aqui é o átomo de hidrogênio. Tá? Como é que eu cheguei a essa expressão para energia aqui, né? Depois que a gente tem as nossas funções, ela aparece, ela estava na nossa equação diferencial. E ela entra, e quando você substitui tudo, e o que nós encontramos é o EN, é exatamente aquilo que o Bohr tinha derivado. É menos K² E²
sobre h cortado ao quadrado m sobre n quadrado. Né? Acho que se eu não errei nenhum sinal, é isso mesmo. Acho que tem um 2 aqui. Então, isso aqui é o tal é o menos 13,6. É o menos 13,6 eletronvolts, dividido por n quadrado. Oi? E então, mas o Bohr foi muito fortuito. Você vê que na solução dele não tinha nada disso que a gente fez. Mas ele achou uma expressão que é a expressão correta, mas que só funciona para energia, que não depende do L e do M, só depende do N. Né? E isso é uma particularidade do potencial central 1 sobre R, né? Da força central 1 sobre R quadrado. Então foi sorte. A mecânica quântica e a história podia ter sido muito diferente se o Rutherford não tivesse usado o ouro e se o potencial não fosse exatamente 2, ou a força de Coulomb não fosse exatamente 1 sobre R ao quadrado, fosse 2 mais um pouquinho, ou 2 menos um pouquinho. Então, as funções seriam completamente diferentes e o resultado dependeria de L, dependeria de M, né? E a mecânica quântica não teria sido feita dessa forma. Nem teria sido, talvez não tivesse sido descoberta dessa maneira. Tá? É isso aqui que é o átomo de hidrogênio, a equação diferencial de como você resolve isso. Existe uma outra maneira, menos dramática do ponto de vista de equações diferenciais, que usa operadores, que nem a gente fez no átomo de hidrogênio. No átomo de hidrogênio, no oscilador harmônico. Quando você usa operadores, o que acontece é o seguinte. É rápido, não vou fazer detalhes, não. Quando você usa operadores, teve um momento em que a gente viu que a gente tinha uma coisa que dependia de L quadrado, certo? Que era a parte da Hamiltoniana, que era o momento angular ao quadrado. E aí você vai descobrir o seguinte, bom, mas se eu estou procurando funções que são autofunções do momento angular ao quadrado, tá? Eu não vou conseguir todas. Por quê? Porque existem funções que são degeneradas. Porque se eu pego L apontando para cá ou L apontando para lá, o momento angular é um vetor. Todas elas têm o mesmo L quadrado. Então isso aqui é uma expressão que não necessariamente vai gerar todas as funções possíveis. Bom, mas então eu vou precisar de uma outra variável, um outro observável. E esse observável é o momento angular na direção Z. O momento angular na direção Z, esse cara eu consigo medir simultaneamente ao momento angular total, L quadrado. Né? Isso quer dizer que L quadrado comuta com LZ. Porque esses dois comutam, eu consigo simultaneamente medir os dois, resolver essas equações de alto valores simultaneamente. Em termos de EDO, o que a gente está para provar é o seguinte. LZ, como vocês viram na primeira prova, pode ser escrito como menos IH cortado DDφ. E essa equação aqui é exatamente aquela última equação que a gente resolveu para a função G. Essa equação diferencial. Então, quando operadores comutam e permitem, ou seja, que permitem resolver equações de alto valor simultaneamente, isso significa que eu consigo separar variáveis com esses operadores, entendendo esses operadores. E aquela nossa última equação, a do G, lembra? A equação do G que a gente encontrou era que dφ2 era igual a menos m quadrado G, né? G. O que é isso? Isso seria L Z ao quadrado é igual ao quê? A menos H cortado ao quadrado D2
dφ2. Então, d2 dφ2 poderia ser escrito como menos 1 sobre h cortado ao quadrado Lz ao quadrado. Os autovalores que a gente encontrou para essa cara, para a nossa função g, se eu aplicar a função g aqui, isso aqui não dava menos m quadrado g? Não era a nossa equação que a gente tinha encontrado? Então eu acabei de concluir que os autovalores de Lz sobre h cortado são m. Lz é mh cortado. Então, esse número quântico m, o significado dele é a componente na direção z do momento angular. Do momento angular do elétron. O L quadrado, que seria o outro número quântico que a gente tinha, o significado dele, ou LL mais 1, né, que aparecia, é o tamanho, ou é o momento angular L ao quadrado. Então, os números quânticos que a gente está trabalhando, ó, se eu fizer, lembra que eu tinha um momento que eu escrevi LL quadrado? Aparece por causa desse cara daqui, desse L quadrado. Quando eu aplicasse a minha função de onda YLM, a L quadrado, o momento angular ao quadrado, o que aparece era o que aparecia era L mais 1 YLM. Então, a interpretação física que você tem desses números quânticos são que quando você tem uma figura aqui, você tem um cara, esse daqui é o seu momento angular L. Ele tem um tamanho, L. Agora, ele tem projeções na direção Z. Essas projeções têm que obedecer àquela equação, que L tem que ser maior ou igual que M. Então, quando eu escrevo L nesse vetor, por exemplo, aqui L igual a 1, então o M pode ser 1, 0 ou menos 1. Maior ou igual que o módulo de M. Quando L é igual a 2, a projeção na direção Z pode ser 2, ou pode ser menos 1, 1, 0, menos 1, ou menos 2. Então, a interpretação disso é em termos de momento angular. O que são esses objetos, os harmônicos esféricos, eles aparecem como aquela parte angular, né, da partícula livre, e estão ligados ao momento angular quadrado. Como ele não define todas as funções, nós precisamos de um outro observável, que é a componente na direção z do momento angular. Esse é o significado físico desses dois números quânticos. O átomo de hidrogênio não é fácil. As contas que aparecem não são fáceis. Num curso de mecânica quântica, você faria realmente todas essas contas. Faria usando essa linguagem. E nós encontraríamos, exatamente como nós fizemos no oscilador harmônico semana passada, nós encontraríamos equações mais simples para resolver do que aquelas que a gente começou. Como? Definindo um operador, que nós chamamos de operador escada, L+, que seria Lx mais I, Ly. E esse operador, quando comutasse com o Lz, iria aumentar ou diminuir, aumentar o momento angular em mais 1. Eu defini um operador L-, que diminuiria o momento angular menos 1. Encontraríamos um limite, haveria um estado de mais baixo, um vácuo, né, que seria o limite dos nossos estados. E aí depois a gente resolveria a equação para esse estado e criaria os próximos. Então, essa maneira de resolver que a gente fez é a maneira força bruta. É a maneira que é você pegar e chutar, escrever as equações diferenciais, você resolve. Mas não é a única e não é a maneira mais elegante de resolver. Né? Mas só para vocês saberem que aquilo que a gente fez na semana passada, quando generalizado, permite que a gente resolva isso de maneira mais fácil. No desenho, a parte radial, como ele
Ah. Qual? Da nossa função y00? Você está desenhando um angular, você falou. É a parte angular. Então vamos fazer. No mesmo desenho, vamos fazer aqui, ó. Então, como seria a nossa função de onda, a parte o y00? O y00, então, é esférico. É uma esfera aqui em cima. Tá? Esse é o nosso orbital S. Agora, como apareceria a nossa radial R10? A nossa radial R10, né? Eu tenho que fazer... Aqui, o que eu estou acontecendo? Aqui é um gráfico tridimensional. Você pensa no seguinte. Aqui eu tenho x, y e o eixo z. E o que eu estou desenhando aqui é dizendo, para cada ponto sobre essa esfera, essa função vale 1 sobre raiz de 4π. Tá? Então, é isso que esse desenho significa. Agora, aqui não. Aqui eu tenho um gráfico que é unidimensional. Tá? Então, agora eu posso desenhar R em função de R de R. Isso é aquela exponencial. Ele cai assim. Tem um máximo no zero. E depois decai. A função R de R, que a gente tinha calculado, olha, a gente tinha escrito, era exponencial de menos... É um número, né? Era 2, essa função é 2 sobre raiz de A0 ao cubo sobre exponencial de menos R sobre A0. Não, a energia é outro gráfico. Isso daqui, olha, é a função de onda. O produto dessa função com essa função me dá a função de onda psi. A energia, o 13,6, são os níveis de energia. Então, se eu fizesse um gráfico assim, ó, de energia em função dos números quânticos, é N. O primeiro número quântico era esse daqui, tá? Menos 13,6. Aí depois eu teria um segundo nível quântico, que é menos 13,6 dividido por 4. Menos 13,6 dividido por 9. E aí vai. Tá? Isso aqui é um gráfico de energia. Isso daqui é a função de onda. Você vê que o R, a função R tem o máximo na origem, porque é exponencial decrescente. Certo? Quando R é 0, isso aqui dá 1. Essa exponencial dá 1. Mas por que a nossa probabilidade deu máxima no raio de Bohr? Não deu na origem. Eu tive de multiplicar por alguma coisa para encontrar a probabilidade, não foi? O diferencial de volume. E lá aparecia um R quadrado. Então, a densidade de probabilidade, o gráfico que eu tenho de fazer, na verdade, é o produto dessa função com R quadrado. Então, para calcular a densidade de probabilidade na direção radial, tá? A densidade de probabilidade na direção radial, isso seria fazer R ao quadrado vezes R, esse R grande ao quadrado. R pequeno ao quadrado, R grande ao quadrado. E aí, então, o que aconteceria? Quando R é 0, a probabilidade vai a 0. Ela tem Então, nessa região, essa função que está crescendo está ganhando. Aí tem um lugar que é o raio de Bohr, A0, onde a função tem um máximo, e agora a exponencial, que passa a ser menos 2R sobre A0, passa a ganhar. E a função começa a decair. Tá? Então, a densidade de probabilidade tem essa cara. Estritamente falando, dentro do núcleo, tem uma probabilidade não nula de você encontrar o elétron. Como bem longe do núcleo, lá, bem longe do raio de Bohr, também tem uma probabilidade.
Aqui ela vai caindo exponencialmente, mas aqui ela não é nem tão desprezível assim, dentro do núcleo. Exatamente, no centro do núcleo ela é 0. Mas ali perto não é tão, não necessariamente pode ser pequena. Tá? Mas a eletrosfera é muito maior em relação à dimensão dela. Aqui a distância é enorme. Sim. Mas tem uma probabilidade não nula do elétron estar ali. Exatamente na origem é 0. Mas ali em volta da origem não é 0. Tá? Então, essa aqui é a distribuição radial de probabilidade. E tem um máximo em A0 que a gente derivou. Para esse orbital aqui, o 1s. Você pode agora brincar, pegar as funções, o harmônico esférico e a correspondente solução radial e calcular onde encontra o máximo para cada um deles. E como é que são os gráficos. Tá bom? Quando você resolve o átomo de hidrogênio, você resolve para um próton e um elétron. Tá? Para como você generaliza para mais? Bom, aproximando. A solução, a única que a gente tem é isso. Então, aumentar o número de prótons para manter um elétron, dá para fazer. Isso é fácil, a gente só tem que mudar a carga do núcleo. Isso muda o E, e muda a força de Coulomb, né? Z é quadrado, onde Z é a carga do núcleo. Vai mudar esse número aqui na frente. Vai deixar de ser menos 3,6 para ser um número que vai depender do Z. Né? Vai ter um Z ao quadrado aqui. Ó. Não, vai ter um Z, perdão. Vai ser a carga do núcleo. Agora, para botar mais elétrons, aí você tem que levar em consideração, primeiro, a repulsão entre eles, e segundo, que eles são férmions e tem que obedecer o princípio de exclusão de Fermi. Tá? Na quarta-feira que vem, a gente vai fazer uma ligação química simplificada. Tá bom?